Mas deixa eu continuar, porque eu estava interrompido. Aí na segunda tentativa, eu falei, Solange, espera um pouco. Aí eu comecei a ver todas as entrevistas do Flow. E às vezes me via de madrugada, 4 horas da manhã, vendo. Cara, isso é muito foda. E eu acabei eu fiquei assim, seduzido, tanto por vocês dois, quanto pelos convidados, entendeu? Porque eram convidados de um outro universo, completamente diferente do meu, entendeu? Sim. Sim. Ainda que politicamente fossem completamente diferentes também. Mas, assim, eu comecei a vê-los, entendeu? E eu não sei, cara, eu acho que a esquerda precisa tanto disso, né? De ver o outro, né? Porra, Sim, de ver o outro. de trocar uma ideia, de ver o outro. A gente estava falando lá no aeroporto. Você se lembra daquele de aconteceu? Eu vou contar um caso que aconteceu de uma menina, inclusive, que eu gosto muito. Ela foi candidata a governador no Rio de Janeiro. Ela foi uma candidata, ela perdeu. Quem ganhou foi o Witzel. É a Marcia Tilbury, né? Ela foi uma candidata do PT pelo governo do Rio de Janeiro. E eu gosto da Marcia Tilbury, é uma intelectual, uma professora, escreve livros, entendeu? Enfim, eu gosto muito dela, né? E ela protagonizou uma situação que eu fiquei pensando, será que se eu tivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa? Porque um programa de rádio, acho que foi rádio, convidou-a para fazer uma participação e ela foi. Só que ali, nesse programa, no rádio, ela encontrou um outro convidado. E ela não foi informada disso. E uma pessoa que ela não gostava, né? Ela não gostava. Por causa de diferenças políticas, discussões e tal, que era o japonês do MBL. O Kim que já sentou aí, e ele ficou... Eu vi a entrevista. E ela ficou puta, porque ela deveria ter sido avisada. Também acho. Se eu vou num programa, se eu venho aqui, e você me coloca um convidado aqui que eu não sabia e que eu não gosto... eu vou ficar puto, cara. Eu quero ser avisado, eu quero ser informado. Ela ficou muito puta e ela não gostou, achou que foi uma sacanagem, ela se levantou da cadeira e foi embora. Eu compreendi a posição dela. Eu compreendo, pra ser sincero. Só que eu não faria isso. Eu ficaria e discutiria. Ficaria puto. Porque eu também não gosto do japonês do MBL. Mas eu ficaria e iria discutir com ele politicamente. Não há dúvida nenhuma que eu iria ficar e discutir. Sim. Entendeu? Mas, assim, eu compreendia a postura da Marcia Tilbury, porque realmente foi uma sacanagem do dono do programa que não a avisou e não avisou de má fé. Mas eu admiro uma pessoa que consegue passar por essa barreira e se propor a conversar com o diferente. É verdade. Eu acho que isso precisa acontecer na sociedade. E retomando isso, eu acho que precisa acontecer na sociedade, aí estou falando também do meu segmento. Claro. A esquerda precisa fazer isso. Tem a frase de um poeta que eu gosto muito, chamado Torquato Neto, poeta paraibano, que foi um poeta tropicalista, um músico tropicalista, um compositor tropicalista da primeiríssima qualidade, né? E eu já escrevi vários textos sobre ele e tal. E ele falava, e ele viveu todo o regime militar, regime negro militar, né? E ele dizia exatamente isso, que a esquerda, nós temos que ocupar todos os espaços. Entendeu? A gente precisa ocupar os espaços, né? Mas e todos... não... ocupado, a gente precisa ocupar. Presente, porque porque nós estamos vivendo uma dominar tudo, no sentido de nós estamos vivendo uma luta política, não é? Uma luta. Com certeza. Então preciso. Você não pode ficar preso numa bolha e conversar só com os caras que já concorda com você. Tem que estar todos os espaços nesse sentido, sim. Eu vou ser franco contigo. Evidentemente que eu tenho divergências políticas com, por exemplo, o Danilo Gentili. Evidentemente. E o Danilo Gentili sabe disso. Né? Mas o Danilo Gentili gosta do meu trabalho. Com e é o meu caso, inclusive. Eu também não concordo muito contigo nesse ponto, mas você é uma pessoa completa. Você não é só um cara que gosta da política desse lado. E o Danilo Gentili me convida várias vezes para eu ir no programa. E eu vou. Eu vou falar lá, vou conversar muito sobre música, evidentemente. Né? Cara, existe patrulha ideológica, cara. Sim. Patrulha ideológica. Neguinho da esquerda fica puta comigo. Deu ir no Danilo. Caralho. Porque o Danilo falou, sim, isso se chama patrulha
ideológica. Isso existia desde a década de 60 e continua existindo hoje. Pô, mas o cara tinha que querer que você vá no Danilo Gentili. Eu acho, é o que eu imagino. Mas assim, como a gente tava conversando, e você disse pra mim, você, assim, sem muito rodeio, você disse, cara, vocês são um cara antipetista, né? E eu te falei o quê? Cara, a gente não quer ser. Eu não gosto desse rótulo. Eu acho que isso limita o que a gente pode alcançar. Sabe? Ser antipetista. Eu não sou anti nada. Eu quero conversar com todo mundo. Eu quero que todo mundo venha aqui trocar ideia. O problema é que eles não aceitam. Eles não aceitam. Eu fiquei muito... Não, você entendeu, né? Uhum. Então, na primeira vez, quando eu vi o programa, eu tive uma certa resistência. E fiquei na dúvida depois. Será que eu devo... Mas aí, cara, eu falei assim, é óbvio que eu tenho que ir. É evidente. Cara, eu fico muito feliz, que você se considera de esquerda e tem essa postura. E tenho. E a esquerda tem que tomar essa situação. Sim. Eu achei tão engraçado que teve um maluco aqui, eu não sei se foi o Nando Moura ou um dos malucos, que falou assim, porra, o presidente dessa porra é o Haddad. Isso é ridículo. Isso é muito ridículo, cara. Isso é muito ridículo, né? Porque o Haddad tá fora da jogada, se diz. Agora, o Haddad... Deixa eu falar, então, né? Claro. O Haddad é um biscoito fino, né, cara?